Oi, pessoal. A nossa aula será sobre cadeia alimentar, produtores, consumidores, decompositores, tá certo? Então, retomando a nossa aula da aula passada, a gente falou sobre a importância, né, do desenvolvimento dos seres vivos, porque eles nascem, eles se desenvolvem e eles morrem. E quando a gente vem para esse tema de hoje, que é sobre cadeia alimentar, a gente vai ver que o que a gente estudou antes na aula passada, a gente tem um envolvimento com a aula de hoje. Por quê? Porque quando a gente percebe, a gente necessita de alimento para se desenvolver, tá certo? E às vezes nosso alimento que a gente come, o exemplo do ser humano, a gente necessita, né, matar outros animais, comer outros animais, tá certo? Outros seres vivos. Então isso acaba que o desenvolvimento daquele ser também será parado. Por quê? Porque ele vai morrer, tá certo? Então, quando a gente fala sobre cadeia alimentar, a gente fala sobre relações de alimentação entre os organismos de uma comunidade. Ou seja, como nós temos aqui na foto, né? A gente vê os peixinhos pequenos, eles vão ser comidos por esses peixes medianos. E os peixes medianos serão comidos pelos peixes grandes. Um exemplo sobre cadeia alimentar, tá certo? Quando a gente fala sobre cadeia alimentar, a gente também tem que se lembrar sobre os níveis tróficos que existem. A gente, dentro dos níveis tróficos, existem três, que são os produtores, os consumidores, tá certo? E os decompositores. Então, quem são os produtores? Os produtores são capazes de fixar a energia luminosa sob a forma de energia química. São chamados de autótrafos. O que são os seres autótrafos? São aqueles seres que produzem o seu próprio alimento. Um exemplo, os produtores fotossintetizantes, que são as plantas, tá certo? Eles produzem, né? Eles capturam a energia luminosa, ou seja, do sol, e eles produzem o seu próprio alimento para poder acontecer o seu desenvolvimento. Então, os produtores é dividido em dois: produtores fotossintetizantes e produtores quimiosintetizantes, tá certo? Os quimiosintetizantes são bactérias, tá certo? E os fotossintetizantes são as plantas, as árvores. Então vamos lá. Primeiramente a gente vai falar sobre os produtores fotossintetizantes, que são as árvores, algas, tá certo? Que elas capturam a energia solar e produzem o seu próprio alimento, tá certo? Então aqui nós temos um esqueminha, né, que a equação é geral da fotossíntese, né, que é quimicamente falando, mas basicamente o que é que ele faz? A energia solar é capturada pelas folhas, ela vai produzir a glicose, que será levada para as raízes, que é onde vai ser liberado, servir de alimento, né, também para as plantas. Agora a gente vai para os produtores quimiosintetizantes, né, que ocorrem em certas bactérias. As bactérias, elas se alimentam do meio e produzem o seu próprio alimento, tá certo? Aí, como eu disse a vocês, né? Agora a gente entra na parte dos consumidores, que são quais? São organismos que não produzem seu próprio alimento. São heterótrofos. Heterótrofos. Ou seja, eles não produzem o seu alimento. E nutre-se dos produtores, né? Que são os produtores que são as plantas, né, ou as bactérias, né, direto ou indiretamente. Por que direto ou indiretamente? Porque o produtor primário sempre vai ser herbívoros, ou seja, ou parasitas de plantas verdes. Por quê? Porque eles vão se alimentar das plantas para poder acontecer o seu desenvolvimento. Um exemplo:
vaca, tá certo? Alguns animais que se alimentam de parasitas que se alimentam de o pulgão do milho, do feijão. Então, eles se alimentam, né, das plantas para se desenvolver. Vaca, cavalo, coelho, entre outros que se alimentam de plantas. São eles que são os produtores primários, que se chamam C1. Quando a gente vai falar ainda, existem os consumidores secundários, que são os carnívoros que se alimentam dos herbívoros. Ou seja, todos os animais, um exemplo, nós, seres humanos, nós somos também um consumidor secundário de um boi, de uma vaca. Por quê? Porque a gente se alimenta dele, tá certo? Mais um exemplo, por exemplo, um gato que se alimenta de um coelho, de um pássaro, tá certo? Uma raposa que se alimenta de coelhos, tá certo? Uma cobra que se alimenta de um rato que come plantas. Os pássaros que se alimentam, alguns pássaros que comem, né, alguns insetos que se alimentam, as aranhas, os sapos, tá certo? Eles são consumidores secundários. Por quê? Porque eles se alimentam dos herbívoros, que os herbívoros são aqueles que comem planta. Quando a gente vai para os consumidores terciários, são os carnívoros que se alimentam, né, dos consumidores secundários. Um exemplo, o produtor lá, uma cobra come outra cobra, tá certo? Que comeu um rato, que o rato se alimentou da planta. Então você vai vendo a complexibilidade de uma cadeia alimentar. Por quê? Porque sempre um vai se alimentando do outro. O exemplo, o lobo que come, vamos dizer aqui, o lobo foi lá e comeu uma raposa, tá certo? Que nós temos aqui no exemplo. Então, isso é um consumidor terciário, tá certo? Uma onça que se alimenta de algum animal que comeu outro. Isso por diante. E existe também os consumidores quaternários, que são os carnívoros que se alimentam, né, que consomem dos consumidores terciários. Um exemplo, um gavião que comeu uma cobra, que comeu outra cobra, que se alimentou de um rato, que o rato comeu a planta. Então a gente percebe como é complexo, né? Um exemplo, a gente, o ser humano, também se encaixa aqui nesse consumidor quaternário, o leão, e assim sucessivamente. E para fechar essa parte, a gente vai falar também sobre os decompositores, né? Que os decompositores, eles decompõem matérias orgânicas mortas ou em inorgânicas, no processo natural de reciclagem de matéria. Ou seja, um exemplo são os cogumelos, tá certo? Alguns tipos de bactéria. Por quê? Porque tudo aquilo que fica para trás matéria orgânica de um corpo que foi morto, de uma árvore que foi, por exemplo, a banana. Quando a gente come a banana, a gente joga a casca. Então ali os fungos eles vão se alimentar daquilo e vai decompor, ou seja, devolvendo os nutrientes para o meio, tá certo? Então vamos lá. Numa cadeia alimentar, o nível trófico é a posição do organismo na cadeia. Olha um exemplo aqui. A planta ela é o quê? O primeiro nível trófico. Por quê? Porque ela vai produzir o alimento para o coelho, que é um herbívoro. O herbívoro que se alimenta das plantas. Então ele está no segundo nível trófico. E o jacaré se alimenta, vamos dizer, do coelho. Então ele está no terceiro nível trófico, tá certo? Porque ele é um carnívoro. Então vamos lá. Por exemplo, são classificados como os decompositores, os fungos e as bactérias, como eu disse a vocês. E o que é que tem? Ó, um exemplo. O capim, ele é o produtor. O grilo come o capim, ele é um herbívoro, ou seja, ele é um consumidor primário. O sapo que se alimentou do grilo, ele é um consumidor secundário. A cobra que se alimentou do sapo, ele é um consumidor terciário, tá certo? E
a siriema, que come a cobra, ela é um consumidor quaternário, tá certo? Por quê? E tudo isso pode ser decompor, né, para os decompositores se alimentarem desses restos de alimento, tá certo? Aí a gente vê aqui, ó. Aí tem dizendo, né, produtor, ó, que é o capim, o herbívoro, que é o grilo, e os carnívoros, que são o sapo, a cobra e a siriema, tá certo? O grau, como eu estava explicando a vocês. E o nível trófico, né? O primeiro nível trófico, que é o capim, segundo nível trófico, o grilo, terceiro nível trófico, o sapo, quarto nível trófico, a cobra e o quinto nível trófico, a siriema, tá certo? A classificação de onívoros, que são aqueles que produzem ou se alimentam, que produzem não, perdão, que se alimentam de ovo não aparecem, né? No âmbito alimentar, para os animais representados em cadeia, mas somente em teias alimentares, que será um assunto da próxima aula, que a gente vai falar sobre teias alimentares, tá certo? Então, quando se constrói, né, uma cadeia alimentar, as setas indicam sempre o trajeto do alimento. Ou seja, vamos lá. Plantas do fundo do mar, de um lago, seja do que for, que é as algas. O caramujo foi lá, comeu. Ó, vocês estão vendo que a seta está indo para o caramujo, não é isso? Ou seja, o caramujo se alimentou da planta. Então, os lambaris se alimentaram do caramujos. Os peixes maiores se alimentaram dos cambaris. E aves, né, da margem se alimentaram dos peixes maiores. Então, sempre a seta irá indicar para onde é que vai. Ou seja, se eu pedir para vocês fazerem um exemplo que eu posso dar a vocês, eu posso pedir também em atividade. Façam uma cadeia alimentar. Vocês vão dizer quem é o produtor, quem é o herbívoro que come aquela planta, quem é o consumidor secundário, o terciário, o quaternário e o decompositor, tá certo? Prestem atenção nisso. Vamos lá mais um. Olha aqui. Nós temos o produtor aqui em cima, que é uma árvore. O consumidor primário, que é um rato que se alimenta dos frutos ou das folhas. Uma cobra, que é o consumidor secundário. E um gavião, que é o consumidor terciário. Todos os restos desses alimentos, desses animais que foram alimentados um para o outro, serão sofrerão uma decomposição, né, que serão feitos pelos cogumelos. E os sais minerais que foram produzidos por esses fungos será devolvido para as plantas como forma de nutriente. Então vamos lá mais um. Olha aí. Nós temos uma cereja, que é o produtor, um pássaro, né, que é o pardal, se alimentou dessa cereja, que é o consumidor primário, né? E depois nós temos a coruja, que se alimentou do pardal, que é o consumidor secundário, tá certo? Então é isso que fica para vocês. Toda cadeia alimentar é aquela que tem a organização de alimentos para os animais, tá certo? E lembrem disso, sempre tem um produtor, o produtor, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, e assim vai, e um decompositor, tá certo? Sempre numa cadeia alimentar.